Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Para todos aqueles que querem viver uma superficialidade na vida cristã, na vida da igreja e tudo mais, entraria em crise ao ouvir Jesus falar isso aqui. Ainda mais que as pessoas muitas vezes buscam o evangelho, né? Buscam a igreja porque eles querem paz. Né? Como se a igreja fosse um local onde as pessoas vão fazer yoga e ali vai cruzar as pernas e colocar os dedos assim e vai ficar ali. Ou como no próprio budismo, né, que fica ali tudo paradinho, aí sai da igreja naquela paz. Não, a paz que Jesus anuncia é uma paz com divisão. É uma paz que nos deixa inquietos nesse mundo revoltado, esse mundo que não quer saber de Deus. É uma paz contra um mundo que não quer saber de Deus, que nós temos clareza de que nós estamos no caminho certo, embora aconteça tantas coisas. Então, Jesus está dizendo para nós, eu vim trazer um batismo e eu vim trazer um fogo. Né? Os santos padres interpretam esse fogo como o fogo do Espírito, né? Esse Espírito que, quando penetra, quando entra na nossa vida, nós ficamos tão cheios de verdade, da verdade de Deus, que dentro de nós causa um fogo de querer anunciar a boa nova, mesmo que isso implique em morte. Mesmo que se implique em morte. E um batismo, né? Um batismo de sangue. Jesus, quando é enviado, ele é enviado para morrer. O sangue é aquilo que nos dá vida. Então, ele dá a vida dele por nós. E isso acontece lá no Calvário. Esse é o batismo de sangue. E aqui no Evangelho de São Lucas, né? Ele está indo cada vez mais, se aproximando ali de Jerusalém, as coisas estão acontecendo. Não sei nem se aqui ele já está em Jerusalém, acho que já deve estar. E ele está agora dizendo isso, né? Está se aproximando o dia de eu morrer. Está se aproximando o momento de eu dar a minha vida. E como eu desejo que isso aconteça logo. Para que Satanás seja destruído, a ação dele. Para que o pecado seja destruído também.
para que a morte também seja destruída e só sobre a vida para nós, a vida eterna junto com o Pai. É isso que eu vim fazer e eu quero que aconteça isso o mais rápido possível. É assim que Jesus está. E aí, ele diz, olha, então tem uma coisa. No momento que eu for erguido, todo aquele que crê em mim será salvo. Então, saibam de uma coisa, isso vai causar divisão. Porque, na medida que nós aderimos aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo que não quer saber de Deus, isso causa divisão. Não é uma divisão porque eu quero dividir. É uma divisão por causa da verdade. Nós absolvemos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo de mentiras, no mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. E aí a nossa vida, ela vai se modificando. E na medida que ela vai se modificando, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, e isso vai causando um transtorno com as pessoas que nós vivemos. E olha que ele está falando das pessoas que nós convivemos. Filho com pai, pai com filho, irmão com irmão, sogra com sogra, nora com nora. E assim por diante, professores com alunos, alunos com professores. E o pior de tudo, aonde deveria acontecer uma unidade de pensamento, por causa de Jesus Cristo que nos traz essa unidade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, até dentro da igreja acontece essa divisão que não deveria acontecer. É por isso que está esse transtorno, né? Olha a divisão. Cada padre fala uma coisa. E quem sofre é quem? A igreja, os fiéis. Porque já não há mais aquela verdade centralizada em nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinamentos que Ele nos trouxe. Como diz aqui na aclamação ao Evangelho de hoje, a antífona, em tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. Paulo que está dizendo, nenhum outro tipo de conhecimento supera esse. O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do nosso Salvador. Foi Ele que vem lá do mistério da Santíssima Trindade, um Deus único em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é essa segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio aqui na terra para mostrar para nós o caminho. É por aqui que vocês devem caminhar. E por causa disso eu quero que vocês façam tudo o que eu mando, e eu vou deixar que os meus apóstolos, eles prossigam, porque eu vou ter que voltar para a casa do Pai. E permaneçam firmes neste ensinamento. Mas como eu falei esses dias, meus irmãos, foi entrando ensinamentos errados. E, infelizmente, muitos da igreja foram aderindo a esses pensamentos que contrariam os ensinamentos que a igreja, que nosso Senhor sempre nos ensinou. As facilidades, ensinamentos de negação da Eucaristia, ensinamentos de negação de que a igreja de Cristo é a igreja católica, esses ensinamentos falsos que todas as religiões levam a Deus
Como é que todas as religiões podem levar a Deus se Jesus disse que o caminho é Ele? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, todas as outras religiões, elas precisam sim se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim se encontra a salvação. Nessa igreja que Ele fundou, que é a Igreja Católica. E aí acontece um só pensamento, uma só alma e um só coração. Como São João Paulo II, né, que nós estamos comemorando hoje, a vida dele, antes mesmo de ele ser Papa, né, diante daquelas perseguições existentes à igreja, ele lá com aqueles grupos de jovens, ele tinha esse lema, né, um só pensamento, um só coração e uma só alma, um só pensamento em Deus, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Um só coração, um coração em Cristo. E uma só alma em Cristo. Se o nosso pensamento está firmado em Jesus Cristo, como pode acontecer divisões de pensamentos? Naquela homilia que o cardeal Ratzinger, ele fez em preparação ao conclave, que ia escolher o novo Papa, que acabou sendo ele mesmo, mas que João Paulo II tinha acabado de morrer naquele tempo. Se vocês puderem, até busque na internet, né, a homilia de Ratzinger, na preparação lá para o conclave, que vocês vão ver. E ali há uma preocupação do Ratzinger, que seria o futuro Papa. E ele dizia o seguinte, ele dá uma visão do mundo, esse mundo dividido, aumento de seitas, ele fala. Quantas seitas que se dizem até ser cristãs, mas que não estão unidas e deveriam estar unidas a uma só igreja, que é a católica. Cada uma com seu pensamento. É só abrir uma garagem aí, pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço, e o cara já disse que essa é a igreja. Essa é a certa. Aí ele vai falando de tantas ideologias, formas de pensamentos que vão. Aí ele vai falar dessa cultura, né, desse relativismo, essa imposição de um relativismo, onde se diz assim que não há verdade. A verdade está em você. Olha, se a verdade está em mim, e se não há verdade, eu estou negando aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estou negando Jesus Cristo. Então, se não há verdade, e se a verdade está em mim, Jesus não existe. E aí não vai existir igreja católica, não vai existir ensinamento nenhum. Aquela história que eu sempre falo aqui, né, para vocês, não é assim que eu penso. Eu não vejo por aí. Bem, não é assim que eu penso e eu não vejo por aí baseado em que e onde. Porque a verdade não tem como ser questionada, a verdade. Porque a verdade é a verdade. Não tem como você negar a verdade e ficar ali fazendo alocubrações em cima da verdade. Não tem como. A verdade é a verdade. A verdade é essa, está quente hoje, o sol está aí, nós estamos nessa primavera que já está com um clima mais de verão e está quente. Essa é a verdade. Não, não é não. Não está quente não. Isso é coisa da sua cabeça. Eu não estou vendo que está quente. Ó, Bruno, se você não está vendo que está quente, você está doente, meu filho. Vai para o médico, vai ver alguma coisa aí, porque não é possível que você não esteja vendo que está quente. E a pessoa nega a verdade e quer convencer o outro
da mentira que ele está vivendo e fazer o outro. Aí me desculpe, quando o outro é burro e se deixa levar, aí ele diz, é isso mesmo, não está quente não, né? Eu não disse para você, realmente não está quente. Ó, alienado, se deixa levar pelos ventos. Vai, aonde todo mundo está, ele vai. É assim, ó. E o Papa, o Ratzinger, naquele tempo, ele fala isso. Todo mundo fala uma coisa, todo mundo diz uma coisa, e aí acha que para todo mundo estar unido é preciso encontrar uma inverdade ou uma mentira, para que todo mundo possa se apegar àquela mentira e ficar tudo bem. Não, meus irmãos. Tem que ter crise. Tem que ter muita crise, viu? A verdade se dá na crise. É assim. A gente encontra a verdade, todo mundo, parece que está todo mundo contrário, e você está ali, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Sim, eu estou, e está ali aquela divisão, e pega daqui, pega de fala, e questiona, e diz, porque todo mundo está assim. Não, todo mundo, eu já disse, eu quero encontrar esse tal desse todo mundo, que eu preciso me encher todo do Espírito Santo, para ter uma palavra tão verdadeira para dizer para aquele todo mundo, e dizer assim, se converta e crie vergonha na cara, porque você está levando muita gente para você, e você está dividido, e além do mais, você está levando as pessoas à perdição. Se converta. Aí é muito jejum, oração, porque se todo mundo não se converte, não, porque tudo é assim. Mas todo mundo. Meu irmão, não é todo mundo, é Jesus Cristo. É o que Jesus disse, é o que Jesus ensinou, esse é o fundamento, não é todo mundo. E aí causa divisão. É lamentável dizer, meus irmãos, mas é uma verdade. Até a igreja está dividida e não era para estar. Era assim para os pagãos estarem olhando para a igreja, enfurecidos com a igreja, os pagãos. Mas na própria, dentro da igreja, há divisão. É muita coisa, cada um fala uma coisa. Aí o que é que o Ratzinger fala? Que a única forma de resolver esse problema é crer no que os apóstolos ensinaram. Aí ele diz assim, pega o credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estuda, medita. Quando você estudar e meditar, a verdade vai estar dentro de você. Aí você vai ver que realmente os mentirosos, eles vão se mostrar por aquilo que eles falam, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas não é que nós vamos pegar agora, né, e ficar brigando, e agora pega a foice. Não, o cristão não é assim, não. A luta do cristão se dá com a vida. É assim que o cristão luta. Não adianta discutir com quem não quer ouvir a verdade. Só se discute com quem quer ouvir a verdade. Vamos supor, uma pessoa lá chega e diz assim, olha, eu não acredito em nada que a igreja fala. Você poderia me explicar o que é a igreja? Por que você é firme nos ensinamentos da igreja? Há uma abertura de coração, aí dá para se conversar. Mas ficar jogando para lá e para cá e não sei o quê, não vai adiantar, não. Porque a divisão que Jesus está falando é uma divisão divina. Por que é uma divisão divina? Porque se baseia nele. Ou escolhe ele, ou não escolhe. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Agora, essa outra divisão de ficar denegrindo a imagem do outro e falando isso, às vezes você está até certo, mas a forma como você está usando está errada. Uma vez na internet eu vi uma pessoa, né? Aí
uma pessoa postou lá falando assim, eu não aceito essa autoridade falando assim, brigando, e esse padre aí que está falando essas coisas também, e não sei o que, foi falando, mas xingando, né? Aí uma outra pessoa entrou lá com aquelas respostas, não tem aquelas respostas? Uma pessoa assim, falou bem assim, olha, faz o seguinte, reza por essas autoridades que você está falando aí, que não estão corretas, até criar calos nos joelhos. Reza. Depois que você criar calos nos joelhos, essas pessoas poderão ficar santas como você. Olha, enfiou a faca com gentileza, assim, ó, com classe. Você reza, crie calos nos joelhos, aí essas pessoas vão ficar santas como você, porque o que é que ela está dizendo? Você se acha tão santo que você acha na dignidade de estar falando mal de todo mundo, porque você é o santo. Então, essas pessoas vão se tornar santas como você. Aí a pessoa diz, e aí sim, é assim que o cristão age, não é denegrindo a imagem do outro. Aí ela termina dizendo assim, porque parece que é uma mulher, né? Ela diz bem assim, paz e bem. E terminou. Eu vi isso esses dias. Eu não tenho Instagram, não tenho nada, né? Mas eu vou vendo assim, algumas coisas que dá para observar. Então, voltando ao que o Ratzinger fala, na escolha dele, que depois veio, e foi ele que se tornou Papa na morte de João Paulo II. Se ele está dizendo que nós precisamos nos firmar no símbolo dos apóstolos, então, meus irmãos, a única forma para nós nos mantermos firmes na igreja, com tanta divisão, é com o catecismo na mão. Mas não é só para ficar com ele na mão, é para estudar o catecismo, ler o catecismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou relendo o catecismo de novo, comecei. Porque é tanta coisa, é tanta gente, meu Deus, é tantos sábios hoje, é tanta gente que sabe demais. E essa dura vida de ser padre, você vendo que o seu irmão no sacerdócio pensa totalmente diferente do que é o que se deve pensar. Porque aqui eu falo de uma verdade que não é uma verdade simplesmente porque eu acho que é uma verdade, é porque é a verdade, mesmo que me doa. Mesmo que eu quisesse fazer algo que eu gostaria, e a verdade diz que não é isso, e isso me dói. Esses dias eu ouvi um certo político aí que ele disse bem assim, ele disse assim, a verdade para mim, eu sempre vou usar a verdade, mesmo que ela me prejudique. Mesmo que me leve a prejudicar-me, eu vou falar a verdade, vou viver a verdade. Achei interessante. E não é uma pessoa que, eu não sei se é assim, cristã, não, né? Mas falou isso. Catecismo. Eu estou precisando reestudar o catecismo novamente, para eu não ficar confuso com as ideias que estão aí, porque essas ideias nos confundem. A gente chega a um ponto de nós acharmos até que nós estamos errados. Mas o catecismo nos firma. A Sagrada Escritura, catecismo, Sagrada Escritura. Eis o legado que São João Paulo II nos deixou, o catecismo na mão. E quem ajudou foi o Ratzinger.
se tornou nosso Papa Emérito Bento XVI. E ele mesmo recomenda a ler. Não sei se vocês já ouviram falar no compêndio do Catecismo da Igreja. É bom ter o Catecismo da Igreja e o compêndio do Catecismo da Igreja. No Catecismo está tudo bem estruturado, mas está muito condensado. Tem muita coisa assim que você lê. E às vezes você pode até se perder, porque é muita coisa. No compêndio está resumido em perguntas e respostas. Você lê lá e depois você vê no compêndio e vai lendo também, porque ele já está resumido, está perguntando. Perguntas e respostas. Isso ajuda com que a verdade ela entre e fique assimilada. Não tem quem venha fazer sua cabeça. Sagrada Escritura. Catecismo da Igreja. A vivência sacramental, o sacrifício da Santa Missa e o terço na mão, que simboliza a nossa vida de oração. Eu quero ver você se perder nesse mundo relativizado aí. Eu quero ver você se perder nessa pluralidade que tem. Não se perde. Nós nos perdemos facilmente. Por quê? É uma lógica diabólica. É tão lógica e diabólica que se você não estiver firme na doutrina, você se deixa levar facilmente. Facilmente você vai. Você acredita. E por que você acredita? Porque, me desculpe, é o ignorante. Aí o outro leva fácil. Se firme. Nós temos, meus irmãos, que nos firmar. Na fé, na doutrina. Porque é muita coisa. Esse padre fala aquilo, o outro padre fala aquilo, esse bispo fala isso, o outro bispo fala aquilo, e nós ficamos tudo perdidos. Aí aquele pregador fala isso, aquela pregadora fala aquilo, meu pai fala isso, minha mãe fala aquilo. Aí sabe lá quem fala, a gente fica tudo assim de viagem. Para onde nós vamos? Para o catecismo da igreja, Sagrada Escritura, Eucaristia, o terço pedindo a Nossa Senhora força. E aí vem a vida de oração. Nós não nos desviaremos. Se você não fizer isso, você vai ficar confundido. E Satanás, ele encontrou uma forma de querer destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele não vai conseguir, porque não tem como. Jesus mesmo disse que não tem como, porque é de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos irão se perder por falta de conhecimento. Muitos irão se perder. Então, repito o que Paulo está dizendo. Em tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. E aí ele fala, né? O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo se dá na leitura da Sagrada Escritura, na doutrina, no catecismo da Igreja Católica, na vivência dos sacramentos, principalmente a Eucaristia e a confissão, com o terço na mão rezando. Aí nós vamos sofrer sim, vamos sofrer, porque é a maioria, viu, meus irmãos? É a maioria que está no erro. É por isso que se fala todo mundo. É a maioria. E aí vai se penar. Quem tiver na verdade vai penar, vai sofrer, mas a recompensa será grande no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.